pessoal, vamos falar um pouquinho então do protestantismo no Brasil no século XIX. Tá? Nós temos aqui, vamos partir do princípio que a história efetiva do protestantismo, ela se inicia no século XIX, tá? Com a chegada da família real. Tivemos pontualmente a presença de protestantismo no Brasil, tá? Mas foram presenças pontuais. Aqui nós temos uma presença efetiva e perene. Tá? A partir daqui nós temos efetivamente, né, os protestantes se estabelecendo, né, no Brasil, ficando no Brasil e crescendo. Né? Nós vamos ver como que isso vai acontecer. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui muito com a ideia de cultura, né, que vão vir culturas diferentes, porque quando o protestante vem para o Brasil, tá, ele não vem só com a sua fé, ele vem com a sua cultura. E nós vamos ter todo um processo de transformação cultural, né, e de debate entre culturas que vai acontecer, tá? Debate religioso, né, conflito religioso, né, porque eu tenho aí o aspecto do protestantismo e do catolicismo, mas também de cultura, né? Nós vimos como que a influência, né, de Portugal, aspectos, né, que vinham da Europa e do catolicismo, do padroado, né, se enraizou aqui no Brasil, e também a presença de outras culturas que a gente não pode esquecer, né? A presença, né, da cultura indígena, né, dos povos originários que aqui estavam, que vai influenciar muito, né, a cultura brasileira, né, dos africanos que vinham como escravos para o Brasil e que também vai ter uma influência muito grande na cultura brasileira, e esses protestantes vão chegar e no século XIX muitos imigrantes de outras nações vindo, né, e muitos deles protestantes. Então tudo isso vai, né, influenciar nesse caldeirão, né, de culturas que vão estar aqui, né, no Brasil, e que vai, né, estar presente. A gente tem que entender tudo isso quando a gente fala, né, da presença protestante no Brasil no século XIX. Vamos seguir aqui, né? Nós temos aqui uma que a gente chama de divisão clássica da história do protestantismo. A primeira delas é o protestantismo de invasão, né? Que é aquilo que a gente falou já, né? Que foi justamente na França Antártica, que foi justamente ali, né, em Pernambuco, quando eu tenho ali, né, outras nações tentando ocupar partes do Brasil, trazendo o protestantismo junto, mas que não foi perene, né? Ficou um tempo, mas, né, saiu, não ficou presente mais no Brasil. Depois a gente vai ter o protestantismo de imigração, né, que é justamente os povos que vieram, né, trouxeram o protestantismo junto com a sua cultura por um movimento migratório, né, muitas vezes para trabalhar. A gente tem que pensar que no século XIX eu vou viver um processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Tá? O fim da escravidão, tá, no Brasil vai trazer como consequência a vinda de europeus, né, para trabalhar no lugar desses escravos, porque os escravos eles vão ser libertos, mas não vão ocupar os espaços de trabalho, né? E quem vai ocupar esses espaços de trabalho que vai ser deixado, né, por esses escravos vão ser os europeus que estão vindo para cá. Isso, inclusive, é um elemento de debate e discussão que se tem aí quando a gente fala desse movimento no século XIX. Então, é um movimento de imigração, um movimento migratório. E depois nós vamos ter um movimento de missão e conversão, que são protestantes que vão vir para o Brasil com o objetivo de missão. Tá? Então são três movimentos aí, né, da vinda dos protestantes no Brasil, em especial aí entre o século XVI, né, 17, quando eu falo invasão, século XIX, quando eu falo imigração e missão ou conversão, né? Então a vinda da família real marca, né, essa história do protestantismo no Brasil, né, a partir do Tratado de Comércio e Navegação, tá, de 1810, com a Inglaterra, que é o chamado, né, a abertura dos portos para as nações amigas. No caso, as nações amigas era a Inglaterra, porque era necessário continuar fazendo o comércio do Brasil para com a Europa, que antigamente era feito Brasil, Portugal e Europa, mas com a vinda da família real para o Brasil não era mais possível, né, fazer esse comércio por intermédio de Portugal. Então era necessário fazer um comércio direto com a Europa, e aí eu tenho os ingleses, os grandes parceiros comerciais, né, do Brasil, que vai possibilitar isso. E nós temos uma garantia de liberdade religiosa, né, por conta dos súditos britânicos que vieram para cá, né, trabalhar. Então eles vieram para cá, eles precisavam, né, trabalhar, eles são migrantes que estão vindo para cá, e para eles poderem estar aqui, eles tinham que ser garantida a liberdade religiosa, porque até então era proibido qualquer tipo de manifestação religiosa que não fosse, né, a católica, o cristianismo católico. Então é importante entender que é uma mudança significativa, né, a partir dali. Esse tratado é confirmado, né, a partir da Carta Régia de 1811, tá, quando é inaugurado o primeiro, é permitido, né, a partir daí é permitido que os protestantes tenham cemitérios, né, para
que houvesse ali cemitérios próprios, que até então só havia cemitérios onde era possível, né, enterrar ali, né, os cristãos católicos. Então, não havia um espaço destinado para os protestantes. Nós vamos ter isso acontecendo a partir de 1811, né, em Sorocaba. Então, aqui nós já falamos desse texto, mas só para realçar, né, a questão aqui que nós temos um documento, né, onde vai se colocar, né, essa possibilidade de que os protestantes estejam, né, aqui no Brasil, né, no caso aqui os anglicanos, né, onde se garante, né, para os vassalos da Vossa Majestade Britânica, então é direcionado para os britânicos, tá, esse documento, que estariam residentes em territórios em domínios brasileiros, que eles não seriam perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por conta de sua religião. Tá? Então isso é muito importante, porque aqui nós temos, né, pela primeira vez a possibilidade de protestantes, né, aqui no Brasil poderem exercer a sua fé sem, né, nenhum tipo de perseguição por parte, né, do Estado, lembrando que Estado e Igreja estava misturado por conta do padroado, ok? Então nós temos que os anglicanos, né, como a primeira igreja protestante no Brasil, né, e nós vamos ter o primeiro templo também, né, da igreja protestante, que não poderia, né, ser templo construído com formato de templo, tinha que ter forma de casa, né, o primeiro templo, né, protestante só vai acontecer com formato de igreja, só vai ser permitido com a república, e esse templo então, né, anglicano, ele vai ser reconstruído em estilo gótico, mas só, né, na República Brasileira, tá? O primeiro templo não católico no Brasil, então, foi anglicano, tá? É importante ter isso claro, em formato de casa, não em formato de templo, tá bom? Com a independência do Brasil, essa possibilidade ela é reafirmada na nossa Constituição. É importante ver como que isso vai acontecendo, né? Então nós temos lá no artigo 5º da primeira Constituição brasileira, que é de 1824, está escrito assim, ó: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império do Brasil. Então, o Brasil continua a ser um Estado católico, assim como Portugal era um Estado católico. Porém, abre-se uma possibilidade que não se tinha antes. Ó, todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico. Então, não era proibido construir templo, mas era permitido o culto doméstico, ou particular em casa para isso destinado. Poderia ser uma espécie de um templo, desde que não houvesse formato de templo, né, para não competir com os templos da Igreja Católica. Então, isso é importante. Veja, no documento lá da abertura, né, que a gente falou agora há pouco, né, da abertura da fé ou abertura dos portos, era destinado aos súditos britânicos. Aqui, né, abre-se para todas as religiões, tá? E aí, continuando aqui, ó, lá no artigo 102 da Constituição, o imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estados, tá? Nas suas atribuições está nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos, ou seja, o padroado, né, ele continua, ele está na Constituição. Tanto é que no século XIX brasileiro, quase que nós tivemos uma igreja nacional separada da Igreja Católica, né? Houve um movimento até para isso, mas que não teve sucesso. Mas nós temos aqui o padroado e o poder do imperador do Brasil, no caso aqui, né, de nomear bispos, né, e ter um controle ali, né, sobre a questão da igreja. Veja, conceder ou negar beneplácitos, concílios, letras apostólicas, né, ou qualquer outras constituições eclesiásticas, né, desde que não se opusessem à Constituição. Então, qualquer determinação que vinha do Papa teria que ser aprovado pelo imperador. Então, o poder, né, que se tinha aí é o poder decorrente do padroado que vinha, né, desde o século XVI, que se manteve no Brasil até o século XIX. É só com a República que isso vai mudar, né? Era uma liberdade religiosa com limite, né? Era uma liberdade religiosa, né, com alguns critérios. Então, né, essa liberdade religiosa, ela, né, trouxe algumas consequências. Então, por exemplo, nós temos a ideia aqui que muita da população no Brasil, ela era distante da igreja, porque existia um regalismo colonial, né? Ou seja, aquela estrutura da igreja colonial, ela permanece, né, aqui nesse momento com o Império do Brasil, né, com a independência do Brasil. Então, aquela estrutura, né, que se tinha do padroado, aquela estrutura que se tinha das elites, né, religiosas, ela se mantém, e isso tem um afastamento da população. Isso favorece o protestantismo no Brasil.
Tá? Um outro elemento importante, né, que a gente vai entender nesses limites que vai ter aqui em relação à liberdade religiosa, é a questão que no Brasil só era permitido casamentos canônicos, ou seja, você tinha que casar na igreja católica para ser válido o casamento. Tá? E não existia igual hoje casamento civil e casamento, né? O que vale é o casamento civil e o casamento na igreja vai depender de cada, né, cada manifestação religiosa, ou cada fé, cada um, né, vai estabelecer a forma que isso vai acontecer. Naquela época não, tá? O Estado e a igreja se misturavam. Vai ser só em 1863, né, que vai ser permitido aos ministros das religiões não católicas celebrar casamentos com efeitos legais. O casamento continua sendo na igreja, tá? Mas vai ser só em 1863 que vai ser possível você ter o casamento nas igrejas protestantes evangélicas e não na igreja católica, né? Um outro elemento importante é que há um interesse crescente da população brasileira pela Bíblia. Né? A gente vai perceber que como há esse regalismo colonial, ou seja, né, todo esse empoderamento do Estado em relação à igreja e o afastamento da população em relação à igreja, né, as pessoas estão buscando o quê? A leitura da Bíblia e o entendimento da Bíblia. Isso vai favorecer também, tá, o avanço do protestantismo no Brasil. Falando aqui rapidamente, então, na imigração protestante no Brasil, né, é uma origem migratória. Então, o primeiro movimento, né, formal vai ser migratório, com igrejas fundadas, né, por conta de imigrantes que vêm, né, para trabalhar aqui no Brasil, e que isso vai levar à conversão de muitos católicos, vai ter um processo de conversão. Tá, mas a princípio são esses imigrantes que vêm, né, para cá. E o protestantismo aqui no Brasil, ele é favorecido por esses migrantes que têm uma religiosidade muito diferente, que é menos controlada pelo Estado, né, que não tem todo esse regalismo que a gente viu, né, que tem ali uma organização, né, um pouco mais aberta, um pouco mais, né, espontânea e que aceita dialogar com outras pessoas. Quando a gente fala tolerante aqui, não é o tolerante de aceitar, né, práticas que não devem ser aceitas, mas a tolerância de que eu vou conversar com o outro, né, eu vou possibilitar um diálogo com o diferente, o que vai levar, né, a muitas conversões. Né, muitos vão deixar o cristianismo para se tornar, né, protestantes. Nós vamos ter aqui, pela primeira vez, uma abertura para ideias estrangeiras, que era muito difícil no Brasil. Primeiro Portugal, né, então as ideias, né, cristãs, porque era muito fechado, tinha ali, né, os jesuítas, a Inquisição, então era muito difícil você abrir para ideias que não fossem católicas, né, vinculadas ao Estado. E aqui nós vamos ter, então, uma abertura para ideias diferentes, né, ideias estrangeiras. Os protestantismos vão ocupar um vácuo, né, porque não existia, né, em muitos locais não havia nem a presença da igreja, muito menos a presença da Bíblia. Né? Então, né, a possibilidade de leitura da Bíblia, né, que era algo muito difícil naquele momento, né, pelo domínio, né, que se tinha, né, da Igreja Católica, né, até ali, né, é um outro elemento importante, né, que vai vir junto com os protestantes. Tá? E a tendência à formação de igrejas nacionais, como eu disse para vocês, né, o Brasil quase que teve uma igreja nacional ali naquele momento, mas, né, uma tendência também que esse protestantismo ele vai se constituindo com base, né, na cultura brasileira. Então a gente vai ter muitas igrejas, né, que vão constituir as suas organizações, né, a sua forma de agir, de se organizar, né, de se estruturar a partir da cultura brasileira também, pensando que o protestantismo sempre teve muito esse vínculo, né, com a igreja local ou com a cultura ou com o Estado nacional. Né? Ainda em relação à questão do protestantismo e a cultura brasileira, alguns elementos aqui devem ser considerados. A gente falou que o protestantismo tem essa coisa, né, de você aceitar, né, de você ter uma tolerância não em relação ao erro, mas em conversar com as pessoas, aceitar dialogar, né? E as pessoas podem, assim, à medida que elas vão entendendo o que é esse cristianismo protestante, elas podem sim se integrar, né? Se converter e se integrar à igreja, né? Deixando de lado as práticas que não são adequadas. Porém, há casos em que nós temos guetos e ilhas étnicas, né?
Por que isso, né? Porque muitas vezes os protestantes eles vêm, né, não só com a sua fé, mas vêm com a sua cultura, né? E uma cultura muito diferente da cultura que estava aqui. E isso faz com que esses grupos se fechem, né? E muitas vezes, né, a população que está à sua volta tem dificuldade de compreender e então entrar nesse meio cultural e ter acesso também, né, claro, à questão, né, da palavra de Deus por parte, né, desses protestantes. Um caso é o luteranismo, né, cultura alemã, né, que vieram, né, para o Brasil, ali geralmente para o sul do país, e que muitas vezes tinham essa dificuldade de diálogo com o que estão à sua volta por conta dessa questão cultural mesmo, né? Então, essa é uma situação. E uma outra situação também, né, que muitas vezes dificulta, né, essa proximidade dos protestantes com, né, a população, é que o protestantismo tem uma lógica diferente, né, do que se tinha naquele momento. Naquele momento, a base da igreja ou da religião era vinculada ao Estado, então você tinha poderes muito bem estabelecidos, né? O Estado, por conta do padroado, tinha o controle da igreja, né? E você tem uma igreja muito forte, né, institucionalmente falando. E os protestantes, eles têm uma lógica muito mais horizontal, né, de relacionamento interpessoal, tá? Não tanto um relacionamento institucional com o Estado. E isso faz com que, né, muitas pessoas não compreendam essa lógica e não entendam, né, como que essa religiosidade possa se dar dessa forma, desse formato mais, né, horizontal. Até hoje a gente vê isso, né? Muitas pessoas não entendem, por exemplo, a célula, né, que é justamente locais onde se dão esses relacionamentos horizontais, onde nós estudamos da Bíblia, estudamos da palavra, né, de uma forma diferente. Então, para muitos, isso só pode acontecer no âmbito institucional. Né, e isso é um dos elementos que muitas vezes dificulta, né, o avanço do protestantismo no Brasil durante o século XIX. Tem alguns elementos que favorecem e outros elementos que dificultam, né? Um elemento que é importante a gente chamar a atenção, né, que nós estamos falando de um Brasil do século XIX, que é um Brasil republicano, que é um Brasil escravocrata e monarquistas, e muitos desses protestantes têm um olhar, né, muito mais voltado para um republicanismo, para uma democracia e para uma lógica de trabalho livre, diferente daquilo que você tinha aqui. Isso gera conflito. Né, muito do movimento republicano que vai acontecer, né, e do fim da escravidão que vai acontecer, você vai ter muitos desses protestantes nesses movimentos. Né? Por quê? Porque é um olhar diferente que se tinha, né, uma percepção diferente de sociedade. Enquanto, né, os protestantes têm essa lógica do trabalho, né, democracia e republicanismo, tá, estavam numa sociedade escravagista e monarquista, com uma cultura monarquista. Então tem que entender, né, essa lógica cultural, esse conflito cultural que se colocava nesse momento também, né? E por conta de tradições, né, muito fortes que se tinha no Brasil, né, muitas das pessoas se afastavam desses protestantes, que não estavam nos eventos, por exemplo, nas festas de santo, né, que se tem muito, né, essa questão das festividades, né, das músicas populares, que muitas vezes traziam elementos que não eram compatíveis, né, com a fé, né, professada por esses protestantes, né, a questão do ócio, né, a gente tem que a cultura protestante é muito vinculada ao trabalho, né, e então a cultura do ócio muitas vezes não se adaptava à cultura protestante, isso gerava conflito. Né, então nós temos elementos de conflito muito grande aí, né, presente entre, né, os protestantes que vinham para cá e a cultura, né, brasileira que eles encontravam, né, aqui no Brasil nesse momento, tá? E elementos que estão presentes que muitas vezes favoreciam, né? Então nós temos, por exemplo, né, um movimento de repente pensar uma constituição de uma igreja brasileira, né, aos moldes do anglicanismo inglês, né? Isso foi forte no Brasil, em especial por conta do padroado. Então você já tinha, na verdade, uma organização, né, da igreja que estava muito vinculado ao rei, né, ao imperador do Brasil, ao rei do Brasil, né? E havia um desejo ali, né, de que houvesse uma religião, né, brasileira aos moldes do anglicanismo, só que isso não foi para frente, né? Mas, né, essa ideia de uma outra igreja, de um outro formato, né, de manifestação religiosa favorece a vinda dos protestantes, né, para o Brasil, né? Então, e nós vamos ter isso mais forte ainda a partir de 1884, quando tem uma reforma, né, da Constituição, e a partir dali os estados começam a ter um pouco mais de autonomia em relação ao governo federal, né, ao governo
federal, não porque é federal da República, né, mas ao governo central, e ali então abre-se a possibilidade de que cada estado tenha regulamentos específicos e a gente vai ter então processos migratórios, né, para cada uma dessas regiões que vai favorecer a vinda, né, de migrantes e que vão trazer por consequência a sua fé, a sua religiosidade, né. Porém, né, existe um elemento que é importante a gente colocar, que esses evangélicos, esses protestantes que vêm para cá, né, eles acabam ficando mais isolados no Brasil e se distanciando muitas vezes do movimento europeu, do movimento norte-americano, né, e se afastando talvez até de princípios da reforma. Tanto é que nós passamos a usar uma denominação diferente aqui no Brasil. Ao invés de nós nos denominarmos protestantes, nós nos denominamos evangélicos, né, que é uma denominação um pouquinho diferente daquilo que se costumava denominar na Europa, né, isso demonstra um pouquinho desse afastamento no século XIX, em especial, tá, dos princípios da reforma, ok? Então aqui um panorama, né, também, né, geral da vinda dos primeiros evangélicos, né, para o Brasil, as primeiras igrejas protestantes para o Brasil, né, e em que contexto que isso aconteceu, ok? É isso, espero que tenha gostado e até a nossa próxima videoaula.